aqui está mais uma dica daquilo que pode ser a versatilidade dos FlexiBlocks quando utilizados convenientemente no ZWK. Portanto, eu tenho aqui uma porta portanto, desenhada no ZWK, portanto é um FlexiBlock em que se eu selecionar a porta aparecem-me então os grips e se eu agora deslocar este ponto aqui para a direita, reparem, a legenda que aqui está, ela não atualiza automaticamente, mas se eu fizer um regen, ele altera em função da nova largura da porta, ou seja, aparece-me ali a altura da porta, que é uma altura fixa, normalmente mais utilizada, 2 metros, e a largura que pode ser, portanto, editada em função da dimensão real da porta. Portanto, se eu fizer aqui um mirror, ele continua no mesmo lugar. Se eu fizer um abrir para a esquerda ou para a direita, continua no mesmo lugar. Apenas tenho aqui a situação de se eu modificar também a escala de representação da porta, também tenho ali aquelas dimensões. Portanto, como é que eu cheguei aqui a este ponto em que eu coloco as dimensões e elas trabalham automaticamente em função, portanto, das características desta porta? Vamos ver. Eu vou aqui buscar o fecheiro onde eu tinha portanto, o fecheiro original onde eu criei o FlexiBlock da porta e vou começar por criar um estilo de texto que me caiba ali naquele espaço. Portanto, vou aqui à ferramenta Style, portanto, para criar um novo tipo de texto. Vou criar um novo tipo de texto que eu vou chamar romano. E o tipo de fonte que eu vou utilizar é o Romanesque, portanto, que é um tipo de texto com uma letra muito fininha, porque, pronto, para não ficarem números demasiado grandes, portanto, é este que aqui está, mas no qual eu vou atribuir aqui um width factor de 0.5, que é para as minhas letras se tornarem mais estreitas. Vejam aqui a pré-visualização para perceberem do que é que eu estou a falar. Portanto, elas ficam bastante mais estreitas, portanto, cabendo em espaços mais pequenos. Faço Apply e OK. Portanto, o estilo chama-se romano. Vamos agora editar o FlexiBlock. Portanto, vou fazer duplo clique, OK, e aqui temos então o nosso FlexiBlock que está por defeito a ser editado num estado de visibilidade chamado escala 1/100. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a legenda aqui alguns no centro. E então a legenda é constituída pelo quê? É constituída pela altura da porta, por um X, portanto, que divide a largura da altura, e depois a largura da porta. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou começar por escrever em modo texto, DT, vou indicar a justificação do texto, portanto, carrego no botão direito do rato e seleciono a opção Justify, e a justificação do texto do X que eu quero colocar ali no meio é MC, portanto, Middle Center, portanto, centrado na vertical e na horizontal. E vou colocá-lo precisamente aqui, portanto, onde eu tenho o centro do wipeout. O tamanho do texto vou pôr 0.1, portanto, um tamanho de texto bastante pequeno. A rotação vai ser 0. E o texto que eu vou escrever é simplesmente X, Enter, Enter para sair de comando. Portanto, tenho ali o X, que é o divisor, portanto, da altura e da largura da porta. Próximo texto também vai ser VT. Neste caso, vou carregar no botão direito do rato e vou fazer justificação middle right, ou seja, a meio e alinhada à direita, e vou colocar a justificação alguns aqui. O tamanho do texto também vai ser 0.1, a rotação também vai ser 0, e eu agora aqui vou pôr 2.00 M, Enter, Enter. Portanto, e vou agora selecionar o texto e desviá-lo um bocadinho mais para a esquerda, aí 0.05, é suficiente para ele não ficar em cima daquele texto que diz X. Agora, vamos colocar o texto dinâmico, aquele texto que nós queremos que altere de valor consoante a largura da porta. Portanto, o que eu vou fazer é adicionar um field. Um field, que é este que aqui está. Seleciono field. O tipo de field que eu vou utilizar chama-se object, em que eu vou selecionar o objeto, e o objeto que eu vou selecionar é esta linha que acompanha a largura da porta e que tem exatamente a mesma largura da porta. E agora a forma como eu vou atribuir. Portanto, neste caso vai ser o comprimento, é a medida que eu quero tirar dali, é o comprimento. O formato vai ser decimal, reparem que já aparece ali 80, que é a largura desta porta. Decimal, e quero que apenas apareçam 2 casas decimais para lá da vírgula.
Depois, no Additional Format, eu posso pôr como sufixo m, ou seja, ele vai me dar a dimensão 0.8 m metros. Faço OK. OK novamente e coloco então aqui o meu texto. Ele não vai ficar no sítio que eu pretendia, porque não está justificado corretamente. Portanto, eu vou selecionar o field e vou aqui à justificação e ponho a justificação middle left. Aqui está. E vou colocar outra vez o texto, neste caso o field, no sítio correto. E agora vou deslocá-lo um pouco para a direita. Vamos supor que deve ser 0.05. Vamos ver se estará bem. Penso que sim. Portanto, já temos este valor no sítio correto. Vamos fazer aqui uma experiência. Portanto, vamos fechar o FlexiBlocks. Sim, eu já sei que há aqui um problema e já se deu para perceber. Portanto, ele não está a aparecer quando, portanto, a nossa seleção de visibilidade é o da escala 1.20, portanto, só aparece a escala 1.100, que é onde ele foi criado. E eu agora, se alterar aqui a largura da porta, ele, além de não colocar o texto no centro da porta, se eu fizer um regen, ele de facto aparece o valor correto, mas não aparece o valor ali a meio da porta. Portanto, ao deslocar a largura, portanto, ao aumentar a largura, o texto não está a acompanhar a largura da porta. Portanto, vamos corrigir essas duas coisas. Vou carregar aqui, fazer duplo clique, fazer OK, e agora, portanto, na escala 1.100 ele aparece desta forma. Vamos pô-lo também a surgir à escala 1.20, portanto ele não está correto. Portanto vou aqui ao Make Visibility e vou tornar estes três textos visíveis também a 1.20, portanto a 1.100 e a 1.20. E agora vou fazer com que eles se desloquem à medida que a largura da porta aumenta ou diminui. Portanto, vou aqui selecionar uma nova ação, que é a ação Move, mover. O parâmetro ao qual ele vai ficar associado é o parâmetro Distance, ou seja, o que diz respeito à largura da porta. E onde é que ele vai ficar associado? Precisamente aqui. E agora vou selecionar os três textos. E vou dizer que quero colocar esta informação, alguns aqui. Onde é que ele ficou? Penso que será esta. Só que o que está a acontecer, não é esta mesmo. Aqui há algum problema, eu acho que não adicionei como devia. Melhor é fazer undo sucessivos até estar tudo OK. Pronto. Vamos outra vez selecionar aqui Move, selecionar o parâmetro, o ponto onde vai ficar atribuído e os três objetos, portanto os três textos aos quais eu quero adicionar. E agora sim vamos aqui colocar o texto, portanto o identificador da ação no devido lugar. Portanto vamos fazer move texto, só que assim, este mover texto ele não pode mover na mesma proporção, porque senão o que vai acontecer é que ele vai ficar na mesma descentrada. Portanto, ele só pode, se a largura da porta aumentar 1 metro, ele tem que se deslocar meio metro para se manter centrado. E então aqui neste valor Distance Multiplier vamos tirar o 1 e vamos pôr 0.5, conforme aqui está, Enter, para ele se mover metade do valor da largura que nós vamos aumentar ou diminuir. Portanto, vou fechar o editor de blocos, vou dizer que sim, que quero gravar, e agora vamos ver o que é que acontece. Portanto, agora, se eu diminuir a largura, ele coloca-me o texto sempre centrado em relação à porta, portanto, quer diminua, quer seja mais largo, e desta maneira, portanto, eu tenho o valor da largura da porta legendado, permanentemente atualizado e a aparecer no sítio correto. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do ZWCAD, do SketchUp e de outros programas que comercializamos na Ibercad. Despeço-me com amizade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.